estava refletindo esses dias sobre o início da minha trajetória como empreendedor. Por longos anos, na verdade, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, isso é, trabalhar fora. Mas abaixo dessa idade, já trabalhava na lavoura com os meus pais. E aos 13 anos, que foi o período que a gente foi para a cidade, eu comecei a trabalhar como garçom e churrasqueiro. Então, de lá eu fiquei 3 anos e depois eu entrei numa loja do segmento varejista e fiquei lá nessa loja por 10 anos e 8 meses. E dentro dessa empresa, então, assim, busquei conhecimento, me informei, então, eu sou contador, sou gestor financeiro, é, então, assim, eu me informei e chegou o momento de eu tomar a decisão de empreender. Então, querendo ou não, nessa questão de empreender, existe o desafio, existe o frio na barriga, o medo de dar errado, e isso é muito nítido. Então, me chamo Elideberson, sou contador, consultor, gestor financeiro, e hoje o objetivo aqui é compartilhar um pouco sobre não ter medo de fracassar no caminho. Porque muitos, talvez, que estão começando a empreender hoje, teve esse momento de insegurança, teve esse momento de incerteza. Então, quero falar sobre um pouco sobre isso. Eu quero aqui pedir para você já se inscrever no canal, já deixar o seu joinha, porque é uma forma de nos apoiar. O meu objetivo aqui, cada vez mais, trazer um conteúdo que possa ajudar você, empreendedor, a empreender de maneira mais leve e encurtar alguns caminhos que talvez você iria passar e eu já passei. Então, igual eu comentei com você sobre um pouco da minha trajetória, e quando eu tomei a decisão de empreender, então, nessa empresa que eu estava, fiquei por 10 anos e 8 meses, ali, dentro dessa empresa, eu entrei como serviços gerais, passei pela área de analista de cobrança, depois assistente administrativo, e por fim, ali no departamento financeiro, e por fim eu cheguei ao cargo de diretor financeiro. Então, cheguei ao cargo de diretor financeiro muito jovem, então, aos 25 anos de idade, se eu não falho a memória, 24, 25 anos de idade, então assumindo a diretoria de uma empresa, onde que se faturava ali um grupo, em média, 13 milhões ao ano. Então, assim, então, querendo ou não, uma pessoa muito nova, mas que amadureceu muito rápido. Então querendo ou não, quando eu tomei a decisão de sair, eu saí para abri o meu escritório, então um escritório ali voltado para a área contábil e BPO financeiro, consultoria e assessoria financeira. Então eu comecei o escritório apenas eu e minha esposa, na verdade no início eu comecei conciliando os dois, minha esposa ficava no operacional e eu cuidava na parte estratégica, até que eu tomei a decisão de sair para ir para o escritório 100%. Então, assim, um dos pontos que eu quero falar aqui, que eu até com essa reflexão eu anotei aqui, é que todos nós, independente da área ou momentos, ficamos com medo de fracassar. E esse sentimento, eu confesso para você, eu já tive esse sentimento. E vira e mexe, às vezes aparece. A gente tem esse medo de fracassar. Porque às vezes tem pessoas dependendo de você, que você dê certo. Às vezes, se você é um homem, às vezes você tem ali a sua família para você prover para a sua família. Você, mulher, também da mesma forma. Então querendo ou não, às vezes tem filhos. Então, se tem pessoas dependendo que você dê certo no seu negócio. Então assim, eu acredito que é a realidade da maioria das pessoas. Então, assim, mas se você só depende de você, você tem que dar resultado para você. Então, a gente sempre fica com esse medo de dar errado. Mas eu quero falar aqui que assim, não fica com esse medo. Porque se chegar a acontecer, você vai voltar mais forte. E na maioria das vezes não chega a acontecer esse fracasso. Então, às vezes, é mais o medo e a insegurança que gera esse sentimento de preocupação, de coração aflito. Então, assim, então pode ter certeza que 90% de que está assistindo esse vídeo não vai chegar a enfrentar um fracasso. Mas se chegar a acontecer, você vai dar a volta mais rápido, você vai se reerguer mais rápido, porque você já conhece o caminho, você sabe como chegar onde você chegou. Então, acho que, assim,
talvez você não concorde, mas assim, eu acho que eu particularmente eu gosto muito de ver, de acompanhar as pessoas de sucesso. Então, pessoas que quebraram e deram a volta por cima. Então, você pode reparar e você olhar para sua volta, talvez, até mesmo nem pegando pessoas do holoforte, mas talvez pessoas próximas de você que são bem-sucedidas, que às vezes quebrou uma ou duas ou três vezes e deu a volta por cima. Então, assim, e sempre quando retornava era mais rápido. Então, se chegar a acontecer com você, entenda que você vai se reerguer muito mais rápido do que quando você começou. Então, acho que esse é um ponto. E a outra questão, acho que é a vergonha social. A gente sempre fica com isso na cabeça, né? Poxa, se eu fracassar, cara, se eu quebrar o meu negócio, cara, as pessoas, o que vão falar de mim? Vão falar que eu sou um fracassado e tal. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Tenha certeza que ao passar-se 2, 3, 4, 5, 6 meses, você vai colocar nas palmas de suas mãos as pessoas que vão lembrar que você quebrou algum negócio. Então, assim, e talvez quem vai lembrar mais é quem está próximo de você, porque está enfrentando junto com você, às vezes, seu cônjuge, então está ali próximo, seu pai, sua mãe, então está ali para te acompanhar. Mas, assim, mas na maioria, ao passar de um ano, vai ser. Vai dar para você colocar na palma de suas mãos as pessoas que vão lembrar que deu alguma coisa errada. Então, para de se pegar a isso e taca o pau para cima e vai para cima, porque, assim, nós nos preocupamos muito com a opinião de terceiro. Infelizmente, a gente. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas à minha volta, e até mesmo eu, com o meu consciente, eu sempre busco colocar isso na minha cabeça. Não ligar para o que os outros estão falando. Porque, assim, se der alguma coisa errada, ou passar 2, 3 dias, ou 2, 3 meses, 4, 5, um ano, poucas pessoas se lembrarão. E até mesmo se lembrarão de ti. Então, assim, essa é a realidade. Então, às vezes a gente se apega numas questões que, se a gente parar para analisar de uma outra ótica, você vai ver que não faz sentido. E até mesmo, eu vou falar algo aqui que é um pouco forte. Tenho certeza que talvez tenha algum familiar, alguma pessoa que era próximo de você que faleceu há 3, 4 anos e você nem lembra mais dessa pessoa. Então, assim, então, assim, a não ser que foi uma pessoa muito marcante para você. Então, aí é totalmente diferente. Mas a maioria, então o nosso cérebro, ele entra nesse esquecimento. Então, por que se pegar nessa questão do medo de quebrar, do medo de fracassar? Se der errado, o único pensamento que você tem que ter é de ir para cima. Ah, tô endividado, minha empresa está endividada. Busca ajuda. Busca ajuda. Se não der para reverter, fecha o negócio e recomeça de novo. Então, assim, lógico, tem os compromissos para cumprir, mas assim, cria um plano, cria um planejamento, porque às vezes a gente fica se preocupando mais pela a vergonha social e pelos pensamentos das outras pessoas, e a gente fica travado, a gente fica, assim, anda com medo, anda assustado. Então, assim, o que eu quero compartilhar com você é isso, que no final, poucos vão lembrar se algo der errado. Então, assim, e também do outro lado, assim, quando o negócio dá certo, aí mais pessoas lembram porque sempre vai ver ali, ah, não, aquela empresa é do fulano que começou dessa forma e tal. Então, assim, então entenda isso. Então, o outro ponto é que as pessoas mais bem-sucedidas, igual eu comentei aqui, a maioria delas fracassaram. Então, assim, então se você for olhar, eu vou falar alguns nomes aqui, talvez você não é simpatizante ou você não conhece, mas, por exemplo, Flávio Augusto, você vê a história do cara que quebrou quantas vezes? É, um, aquele, o Caio, que foi lá no BBB. Então, assim, o cara quebrou e entrou no BBB com dívida gigantesca. Então, assim, eu acompanhei um podcast dele no MFcast Rural, que ele contando a história dele. Então, assim, e quantas outras pessoas que você olha que quebraram, mas só teve uma coisa que eles fizeram que diferenciou de talvez de muitos que pararam no caminho, é que eles não pararam, é que eles colocaram a responsabilidade de que eles eram o único responsável por mudar o cenário. E essa é a realidade. Então, assim, nem A nem B vai mudar a sua realidade. É só você. Então, assim, se quebrou, fracassou, pouco tempo, poucos vão se lembrar, e o único responsável é você. E você vai dar a volta por cima, porque vai ser mais rápido. Então, é muito engraçado que as pessoas que têm um patrimônio gigantesco e quebram, é quando você olha, tá com um patrimônio outro. E aqui eu não tô colocando que, tá alguns, talvez você fala, não, mas tem alguns que são ilegais e tal. Não tô falando desse ponto, mas tem muita gente que faz tudo certinho, que quebrou e rapidão, assim, dentro de menos tempo do que foi da outra vez, ele reergueu. Então, entenda que se você está com medo de fracassar, várias outras pessoas já fracassaram. Você só não pode se parar nesse ponto. Você só não pode deixar que o fracasso define você.
Então, acho que esse é um grande ponto. É, outro ponto é que fracassar não é sentença de morte. Então, assim, fracassei, acabou tudo. Não. Você, eu sei que é difícil, eu sei que mexe muito com o nosso psicológico. Então, vamos lá, vou te dar aqui um conselho se você está passando por esse momento. O meu primeiro conselho, busca ajuda profissional. Busca um psicólogo, porque o psicólogo ele vai fazer uma consulta, uma anamnese ali sua, e se ele entender que não é apenas com um procedimento psicológico, ele vai te encaminhar para um psiquiatra. E não entenda, vou para um psiquiatra só porque vão falar que eu sou doido. Entenda uma coisa, a nossa mente é uma ferramenta. Assim como o nosso coração, a gente precisa às vezes ir no cardiologista fazer um check-up, a nossa cabeça precisa também. Então, tira isso da cabeça, que só vai que no psiquiatra ou psicólogo quem tá doido. Não, não é. É quem precisa de ajuda. E assim, um conselho meu para todo empreendedor, eu acho que ele deveria, pelo menos uma vez, ele passar por um psicólogo, ele passar. Lógico, se o psicólogo indicar ele para um psiquiatra. Porque assim, às vezes, nesse momento de, entre aspas, que a gente talvez fracassa, a gente fica com tanta coisa na cabeça que a gente fica criando muita coisa e por fim não vai acontecer 10% do que a gente fica pensando. Então a gente ir a um psicólogo, ele vai nos ajudar a lidar com as nossas emoções, que talvez nesses momentos que a gente tem que enfrentar, é o mais desafiador. Então, assim, é o conselho que eu dou, principalmente aqui no escritório, às vezes algumas empresas nos procuram com uma situação bem delicada. Quando eu falo delicada, é situação de dívidas milionárias. Então, assim, e geralmente a minha conversa é sempre essa franca. Tá, como você tá psicologicamente? Se eu vejo que ele tá com muita coisa na cabeça, eu sempre falo, olha, antes da gente começar um trabalho, faz algo por você, não é por mim. Faz uma consulta com um psicólogo que vai te ajudar. Porque eu sei, isso eu já fiz com vários empresários e muda totalmente o jogo. Então, assim, a pessoa começa a ficar mais concentrada no que realmente vai dar resultado e não tentando gerenciar tudo na cabeça. Então, assim, não se prive de buscar ajuda profissional. Outra questão, que é até uma frase minha, é que você é o único responsável por você e os seus resultados. Resultado bom ou ruim, você é o único responsável. Então, assim, você não tem que ficar preocupado com a opinião de terceiro, de A e de B. Lógico, se você é casado, você tem que ter um bom alinhamento com o seu cônjuge, para que vocês possam falar a mesma língua, para que um possa apoiar o outro. Ou você é solteiro, beleza, é você com você mesmo. Ou às vezes você está com seus pais, então tem um bom alinhamento com as pessoas que realmente ali é o seu pilar. Então, assim, agora, sei lá, um parente de terceiro, quarto grau, isso não vai mudar nada para você, porque você é o único responsável. Então, assim, às vezes a gente carrega muitas coisas nas costas que não são nossas, então a gente tem que tomar cuidado com isso. E principalmente a gente que empreende, a gente que está no mundo do empreendedorismo, a gente tem que ter essa consciência. E outro ponto tenha pessoas próximas que vão realmente querer o seu bem. Então, assim, só dê ouvido para quem já fez um caminho que você está passando ou quer chegar, ou que realmente é uma pessoa que quer muito o seu bem. Então, assim, existe. Isso e quando eu falo dessas pessoas que querem o seu bem, são pessoas que é para você coloca na palma da mão. Acho que em duas mãos já é exagerado. Então, assim, existe ali uma ou outra pessoa que você sente seguro em compartilhar algo, você sente seguro em conversar. Não sai falando aí para todo mundo. O meu avô, ele tem uma frase que é o calado vence. E é uma realidade. Então fica a boquinha fechada, só compartilha com quem realmente vai te ajudar. Porque tem muito mais invejoso do que pessoas querendo te ajudar. Então toma cuidado com isso. Então, nesse misto de sentimento de fracasso, de que vou ser o fracasso. Então, assim, tô falando aqui pra você uma conversa bem aberta para talvez você tá passando por esse momento delicado. Então, assim, porque todo empreendedor está sujeito a passar por um momento de estabilidade, às vezes no segmento, às vezes no que se propôs fazer. Então, assim, tem essas pessoas. Porque às vezes é bom você compartilhar com alguém. Não guarda só para si. Porque as pessoas que realmente querem o seu bem, elas vão te dar uma palavra de apoio, vão te dar um direcionamento. E isso vai ajudar você a enxergar de uma outra ótica. Então, assim, eu fui chamado em uma empresa há 15 dias mais ou menos atrás. E assim, eu cheguei lá, o casal de empresários, e o esposo estava muito angustiado. E a gente começou a conversar ali. Eu fui para fazer ali,
para fazer uma reunião, entender o que eles estavam buscando, se nós poderíamos atender eles, e ali naquele meio, assim, eu já fui dando direcionamento, e mesmo a gente não, assim, isso antes da gente fechar qualquer coisa, eu, ali na conversa não foi para vender, foi para ouvir eles, e já fui falando algumas coisas, e o esposo ao final da conversa falou, cara, tanta coisa que você falou, e ele, você já me deu muita clareza, porque eu tava muito aflito. Então, às vezes, o que acontece é isso, às vezes a gente tá tão assim, ó, com um problema que a gente não consegue ver na lateral, para cima, no horizonte. Às vezes a gente tá assim e isso tá limitando a nossa visão. Então, é bom a gente compartilhar com alguém. Isso com alguém que realmente quer o seu bem, tá? Toma muito cuidado com isso. Então, já falei aqui, até tinha anotado aqui, mas eu já antecipei isso em outro momento, que é a questão da ajuda profissional, psicológica e psiquiátrica. Então, assim, não ignore isso, tá? Não ignora, porque isso, acho que todo empreendedor, acho que ele deveria, isso não só para o empreendedor, mas para você que é profissional, que é funcionário, que está aqui me assistindo. Então, é bom a gente ter essa ajuda profissional, porque a gente enfrenta tanto desafio, às vezes a gente perde um ente querido, às vezes um negócio dá errado, então a gente tem que administrar essas emoções, e às vezes a gente torna perdendo o controle dessas emoções. Então só quem pode ajudar a gente é um profissional. Para quê? Pra gente não tomar decisões erradas, decisões assim que vão mais prejudicar do que ajudar. Isso se você me entende. E um outro ponto é tenha mentores. Tenha mentores que eu acredito muito que quando a gente tem um mentor, lógico, aí você fala, não, mas você quer vender alguma coisa que não, quando eu falo de mentores, não é que você tem que pagar um mentor. Lógico, se você tem a condição financeira, beleza, invista em uma assessoria, invista em uma mentoria que vai te ajudar. Mas querendo ou não, hoje nós temos essa facilidade que é na palma da mão. Então assim, então hoje no YouTube tudo que, independente do seu segmento, se é psicólogo, se é psiquiatra, se é arquiteto, engenheiro, se é um mini mercado. No YouTube a gente tem uma diversidade de conteúdo, no Google temos então assim, a gente só tem que filtrar. Então pessoas que estão compartilhando conhecimento aqui de um caminho que talvez você vai passar ou tá passando. Então assim, você tem a condição de ter mentores muito barato. Então, assim, você assistir um vídeo no YouTube, você não paga nada. Então, assim, escolhe alguém que você se identifica e acompanha a trajetória, principalmente ali do seu segmento, para ouvir um pouco a história, porque às vezes você ouvindo alguém, isso vai ajudar você a clarear a sua mente. Então, assim, agora, não, eu quero contratar uma assessoria, uma mentoria, contrate, tá? Então, assim, se você precisar e quiser nos contratar, o nosso WhatsApp está aqui na descrição. Mas, mas independente disso, você ter mentor vai ajudar você a lidar com as frustrações, você a lidar com as ansiedades, você a lidar com as incertezas. Então, fracasso não é o que vai definir você. O que define você é se você chegar a fracassar, o que você faz. Então, assim, e um outro ponto não liga para a opinião dos outros. Você é o único responsável pelos seus resultados.